Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho. E o tema que estudaremos na nossa lição será determinação e paciência. Quando nós paramos para poder tentar entender aqueles textos mais complicados que às vezes existem na Bíblia, como já mencionei, existem textos muito fáceis. A maior parte da Bíblia é tão clara que até uma criança, quando começa a aprender a ler, é capaz de poder ler e compreender aquilo que é a mensagem central do texto. Quando você olha, por exemplo, para algumas partes da Bíblia, onde você percebe, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um texto como esse é um texto muito fácil de poder ser compreendido, porque o resumo daquilo que a divindade esteve disposta a fazer por nós está ali. O amor do Pai e do Filho demonstrado na maior doação que o universo poderia ter dado a cada um de nós. Mas existem outros textos que são muito mais complicados, muito mais difíceis. E quando nos deparamos com eles, existem pessoas, por exemplo, que tendem a fugir desses textos. Se concentram naquilo que é mais fácil de poder compreender, até porque acabam fazendo um estudo mais superficial da própria Bíblia, da própria Palavra de Deus. E quando nós estudamos de forma superficial a Bíblia, nós não nos aprofundamos para poder conseguir extrair aquelas que são as gemas mais preciosas da palavra. Às vezes, para podermos compreender determinada parte das Escrituras, precisamos nos desdobrar, precisamos nos colocar estudando sobre a Bíblia, tentar analisar, por exemplo, o que é que o restante da Bíblia fala a respeito dele, tentar pesquisar para descobrir qual é o contexto histórico imediato do texto, o que é que o texto está realmente dizendo nas línguas originais. E às vezes, para poder fazer isso, você vai ter que gastar tempo. E eu digo para você, quando você vai estudar alguns textos da Bíblia e você realmente está num processo de busca, as horas passam muito rapidamente. Mas quanto mais fundo você cavar, mais verdades preciosas da palavra de Deus você vai compreender. Eu fico maravilhado, por exemplo, quando vejo alguns grandes homens da fé que pegam, às vezes, um versículo da Bíblia e são capazes de escrever livros com 600 a 700 páginas. Mas que às vezes são resultado de uma vida toda de estudo sobre um texto da palavra de Deus. Por isso eu digo a você que o maior problema que às vezes nós enfrentamos quando olhamos para a Bíblia é estudarmos a Bíblia de forma superficial. Temos que cavar fundo. Uma das imagens que são muito utilizadas para poder se descrever como o estudante da Bíblia consegue descobrir as verdades mais profundas dela é a imagem de um indivíduo que está praticando mineração. Para poder alcançar os metais preciosos e ao mesmo tempo, às vezes, as pedras preciosas, há necessidade de você cavar muito fundo. Há necessidade de você passar por todo um processo de extração do material que está nas profundezas da terra, depois um processo para poder separar um elemento do outro, para você poder, às vezes, conseguir tirar tão pouco, às vezes, lá daquele metal precioso que está lá embaixo. Mas aqueles que conseguem extrair muito do metal precioso ou da pedra preciosa são aqueles que, às vezes, cavam fundo e não desistem. Às vezes, quando temos dificuldade de compreender um texto, gastamos um tempo, estudamos, não compreendemos, às vezes vale a pena fazer uma pausa, deixar a mente extravasar um pouco, orar um pouco, buscar o Espírito Santo de Deus para que Ele nos dê ainda mais perseverança. E uma coisa eu digo para você, quando nós temos essa determinação e essa paciência de continuar buscando até alcançar a compreensão, aí nós temos a possibilidade de poder ser edificados pela palavra de Deus, por aquilo que o Senhor Deus quer nos revelar. Mas pastor, um dia um indivíduo falou para mim, mas pastor, por que é que Deus já não falou tudo tão claro assim, ó, A mais B igual a C? Por que ele não falou assim? Por uma razão simples, porque se fosse tão simples a gente não ia gastar tanto tempo buscando. E às vezes esses textos mais complicados que exigem da gente muito mais determinação, muito mais busca para poder compreender, são aqueles que trazem muito mais alegria quando descobrimos as verdades neles contidas. Eu queria te desafiar a gastar tempo com a palavra do Senhor, com determinação, com paciência e descobrir
através dessa pesquisa, aquilo que são as mensagens que o Senhor Deus tem para você através desses textos, mesmo que os textos não sejam tão fáceis, que sejam mais complexos, mas vai valer a pena. Eu queria orar nesse momento, pedindo que o Espírito Santo nos dê essa determinação e ao mesmo tempo essa paciência. Ore comigo. Senhor Deus, perdão, porque às vezes, quando nos deparamos com algumas partes da Tua Palavra, nós preferimos pular essas partes e ir estudar outras, porque às vezes o texto é difícil, é complicado, mas nos dê a perseverança, a determinação, a paciência necessária para continuarmos estudando, cavando até descobrirmos aquilo que são as preciosidades que estão contidas mais abaixo da superfície na Tua Palavra. Nos ajude a podermos experimentar isso, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?